Algumas almas nascem com o dom do silêncio, não o silêncio da ausência, mas o silêncio que ouve o que o mundo não consegue escutar. Na superfície, chamamos isso de autismo, mas nas profundezas, talvez seja outra coisa, talvez seja uma forma diferente de estar diante do mistério da vida. Carl Gustav Jung acreditava que a alma humana possui camadas que vão além da mente racional, que dentro de cada um de nós existe um universo simbólico, cheio de significados ocultos, arquétipos e pontes entre o visível e o invisível. Hoje, vamos tentar olhar o autismo não apenas como um diagnóstico, mas como uma jornada espiritual, uma maneira singular de a alma se expressar. Porque talvez o autismo seja um desses espelhos que revelam o que a humanidade ainda não aprendeu a ver. Talvez, em vez de transtorno, ele seja um símbolo vivo, uma linguagem da alma que se manifesta de forma diferente, mas que carrega a mesma centelha divina que habita todos nós. Jung dizia que cada pessoa nasce com uma missão interior, um chamado da alma que precisa ser reconhecido. Alguns trilham esse caminho de maneira visível, outros o percorrem em silêncio. E há almas muito especiais que parecem viver entre dois mundos, o do espírito e o da matéria, o do sonho e o da vigília. O autismo, visto sob essa ótica simbólica, talvez seja a expressão dessa dualidade, uma alma profundamente conectada ao invisível, mas que ainda busca uma forma humana de traduzir o que sente. Durante muito tempo, tentamos explicar o autismo pela ausência de fala, de contato, de adaptação, mas talvez devêssemos começar a olhar pela presença, a presença de algo que nós, distraídos, não conseguimos captar. O autista percebe ritmos que não escutamos, cores que não vemos, vibrações que não compreendemos. É como se estivesse mergulhado em uma sinfonia cósmica da qual só ele ouve as notas. O inconsciente, dizia Jung, é uma realidade viva, e há pessoas que nascem com essa porta escancarada, pessoas cuja alma não foi moldada pelos filtros da consciência coletiva. Elas vivem imersas em uma dimensão simbólica mais pura, mais arcaica, mais próxima da origem. Talvez por isso, o mundo delas pareça tão distante da nossa lógica, porque nós, que esquecemos o idioma da alma, não sabemos mais compreender o que vem direto do espírito. Foi nesse ponto que a teoria deixou de ser apenas teoria para mim. Porque eu não falo de longe, falo como pai. Meu filho Felipe tem 11 anos. Ele é autista de grau 2, e foi Deus quem o colocou em meu caminho. E confesso, no início, eu não estava preparado. Quando recebi o diagnóstico, senti medo. Medo do futuro, medo de errar, medo de não estar à altura de cuidar de uma alma tão sensível. O silêncio dele me assustava. Os gestos repetitivos, o olhar que parecia perdido, mas que, hoje, eu sei, nunca esteve. Ele apenas olhava para outro lugar, um lugar que eu ainda não sabia ver. Houve noites em que chorei em silêncio. Me perguntava o que Deus queria me ensinar com aquilo. Eu via outros pais, outras famílias, vivendo rotinas que pareciam simples, e dentro de mim crescia um vazio, um sentimento de impotência. Mas foi justamente nesse vazio que algo começou a nascer, uma percepção nova, quase mística. Comecei a perceber que o autismo de meu filho não era uma barreira, mas um espelho. Ele me mostrava tudo o que dentro de mim ainda precisava ser curado. A pressa, o ego, a necessidade de controle, a ilusão de que amar é entender. Felipe me ensinou que o amor não é compreensão, é presença. E que o silêncio, quando é verdadeiro, fala mais alto do que qualquer palavra. Com ele, aprendi que há uma linguagem que não passa pela boca, mas pelo olhar. Há uma sabedoria que não se lê em livros, mas se sente na pele. E há uma espiritualidade que não se aprende em templos, mas se vive todos os dias, no simples ato de cuidar. A psicologia junguiana fala do processo de individuação, o caminho de tornar-se quem se é. A maioria de nós precisa atravessar crises, máscaras, quedas, para descobrir o próprio centro. Mas quando olho para o Felipe, vejo uma alma que já nasceu próxima desse centro. Ele não busca aprovação, não se adapta para agradar, não finge, ele apenas é. E isso, para Jung, é o sinal mais puro da presença do Self, o arquétipo do divino em nós. É difícil. Há dias em que o cansaço aperta, em que as perguntas se acumulam
e as respostas parecem distantes. Mas mesmo nesses dias, há algo que me sustenta. A certeza de que o autismo não é um erro da natureza. É uma expressão singular da criação, uma forma diferente de Deus se manifestar no mundo. Talvez os autistas estejam nos ensinando algo essencial sobre a alma, que nem tudo precisa ser dito, que o tempo não é linear, que o amor não é uma troca, mas uma vibração silenciosa que sustenta tudo. Às vezes penso que Felipe vive mais perto do que Jung chamava de inconsciente coletivo, esse campo espiritual onde todas as almas se encontram. Enquanto nós vivemos distraídos na superfície da consciência, ele parece habitar as margens do mistério, e é dali que ele me ensina, com gestos simples, o que significa realmente existir. Ser pai de uma criança autista é aprender a renascer todos os dias. É entender que o controle é uma ilusão e que o verdadeiro amor nasce quando você aceita o outro exatamente como ele é. É ser confrontado com o próprio inconsciente, com as sombras, com o medo da imperfeição. Mas é também descobrir uma beleza que o mundo comum jamais mostraria. Jung dizia que a alma é uma centelha da eternidade vivendo dentro do tempo. E talvez o autismo seja essa eternidade tentando caber num corpo humano. Felipe, com seu jeito único, me fez enxergar isso. Ele me fez perceber que a normalidade é uma ilusão confortável e que as diferenças, quando vistas com os olhos da alma, são expressões da totalidade. O autismo me ensinou que cada alma tem seu próprio ritmo de florescer e que, às vezes, o amor mais puro vem disfarçado de desafio. Não é um amor romântico, nem simples. É um amor que exige entrega, que destrói o ego para revelar o espírito. E foi isso que Jung quis dizer quando falou que o amor é um processo de individuação. Porque amar um filho autista é ser chamado a se transformar. É um convite para ver o divino onde antes havia dor, para compreender que tudo o que parece imperfeito carrega em si um símbolo da perfeição maior. Há momentos em que olho para Felipe e tenho a sensação de que ele conversa com algo que eu não escuto. E talvez seja verdade. Talvez ele e Deus conversem o tempo todo em uma língua que o mundo ainda não aprendeu. E eu, como pai, sou apenas o guardião desse diálogo sagrado. O autismo é um espelho espiritual da humanidade. Ele nos obriga a olhar para dentro, a repensar o que chamamos de normal, a reencontrar o valor do silêncio. É como se, através dessas almas silenciosas, o inconsciente coletivo nos lembrasse do essencial, que a alma não precisa ser compreendida, apenas amada. Felipe é meu mestre disfarçado de filho. Com ele, descobri que cada gesto é um ensinamento, cada olhar é uma oração, cada pequena conquista é uma revelação da graça. E se há dor, também há luz. Porque o sofrimento, visto pela lente junguiana, é o fogo alquímico que purifica a alma. E através dele, somos transformados. Hoje, quando falo de Jung, do self, dos arquétipos e do inconsciente, não falo como estudioso, mas como alguém que foi tocado pelo mistério. Porque viver com o Felipe é viver diariamente entre o visível e o invisível. E cada dia ao lado dele é uma lembrança viva de que a alma humana é muito maior do que qualquer diagnóstico. O autismo me ensinou a fé, não a fé de esperar o milagre, mas a fé de reconhecer o milagre que já está acontecendo no riso dele, no toque, na presença. Deus não me deu um filho diferente. Deus me deu um espelho da eternidade para que eu aprendesse a enxergar o divino nas formas mais inesperadas. E talvez seja isso que Jung tentava nos dizer, que o self, essa imagem de Deus dentro de nós, se manifesta de 1000 maneiras, inclusive naquilo que chamamos de diferença. O autismo, sob essa luz, é uma dessas manifestações. Uma lembrança viva de que a alma fala muitas línguas e que o amor é a única que todas compreendem. E se hoje você me ouve e também tem um filho, uma filha ou alguém querido dentro desse espectro, saiba, você não está só. O caminho é difícil, sim, mas é também sagrado. E cada passo nele é um encontro com o próprio Deus. O autismo não é o fim de um sonho, é o início de uma nova forma de ver o mundo. Um chamado para olhar além das aparências, além dos rótulos, além do medo, porque no fim, todo autista é um lembrete de que o invisível existe e que há beleza em cada alma que o carrega.
Felipe, meu filho, é a prova viva disso. E se algum dia eu duvidei, hoje eu sei. Ele não veio para que eu o ensinasse a viver. Ele veio para me ensinar a amar de verdade. Se esta mensagem tocou seu coração, se você percebeu o valor do silêncio, da presença e do amor verdadeiro, convido você a caminhar conosco. Inscreva-se no canal e ative as notificações para que possamos continuar juntos nesta jornada de reflexão e espiritualidade. Curta este vídeo, pois cada gesto de apoio ajuda a espalhar essas ideias e fortalece nossa comunidade. E se você quiser e puder colaborar para manter o canal Mentes Atemporais ativo, por favor, considere fazer uma doação de qualquer valor via Pix, usando o QR Code que aparece aqui na tela. Muito obrigado por assistir, por refletir e por caminhar conosco nesta jornada de consciência, amor e espiritualidade. Até nosso próximo vídeo.